Olá, boa noite, amados irmãos. Salve Maria a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui para mais um dia de formação, onde hoje vamos fazer o nosso treinamento. O nosso treinamento é sobre o discurso do Papa Leão XIV aos moderadores de associações, novas comunidades, movimentos. Então hoje vamos fazer o nosso primeiro treinamento. E ele tem como tema a psicologia da gratidão, baseado no tomismo, na neurociência e na missão. Então vamos fazer a psicologia da gratidão. Lembrando você que estamos num treinamento online, onde é bem diferente de um treinamento presencial, mas também tem os seus frutos. Então fique de olho nas nossas redes sociais, nós vamos também ministrá-lo de forma presencial e, se for possível, que você possa estar junto conosco. Então, a psicologia da gratidão. Este programa de treinamento e manejo terapêutico é baseado na exortação do Papa Leão XIV, focando a gratidão como uma virtude tomista, uma ferramenta de reestruturação cognitiva e um motor de neuroplasticidade para o serviço da igreja. O objetivo é transformar a gratidão de um sentimento passivo em uma força transformadora ativa na vida dos moderadores e dos servos de Deus. Então isso é de extrema importância e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito na nossa caminhada. Então vamos para o primeiro módulo desse treinamento. Lembrando, você pega aí papel, caneta, reveja a live quantas vezes for necessário, faça esse exercício para que você possa angariar os frutos dessa formação. Então, o módulo primeiro, a engenharia da gratidão, fundamentos racionais. O foco é ancorar a gratidão no intelecto e na biologia, superando o viés da negatividade. Então, o foco desse primeiro módulo é com que nós possamos superar as nossas negatividades. Você possui alguma? Todos nós temos. Então, vamos aqui ancorar a gratidão agora no intelecto pelo tomismo e na biologia pela neurociência. O diagnóstico do viés de negatividade. A mente humana, por instinto de sobrevivência, foca no que falta, ou seja, nos medos, nas perdas, nas críticas e, com isso, viés de negatividade. Isso gera em nós ansiedade e ingratidão. Então, em alguns momentos de nossa história, a nossa mente, por intuito, por instinto de sobrevivência, ou seja, com a necessidade de sobreviver, foca no que falta, medos, perdas, críticas. E isso nós podemos trazer o nome de viés de negatividade. Então, a sua mente hoje, verifique onde ela está focando. Se ela está focando no que falta, ou seja, nos seus medos, nas suas perdas, nas suas críticas e trazendo consigo negatividade, ansiedade e ingratidão. Apresentar a gratidão tomista como antídoto racional é o que nós vamos fazer nesse primeiro módulo. Então, qual é o antídoto racional para que nós possamos não focar no que falta, ou seja, nos nossos medos, perdas, críticas, e trazer conosco negatividade, ansiedade, ingratidão? O que nós precisamos fazer? Precisamos apresentar a gratidão tomista como um antídoto racional. Ou seja, a gratidão é um ato do intelecto, reconhecer a verdade do bem recebido, antes de ser uma emoção. Então, a gratidão, ela é um antídoto racional para que nós possamos vencer ansiedade, ingratidão,
medos, perdas, críticas, negatividades. E a gratidão, ela é um ato do intelecto, ou seja, ela reconhece a verdade do bem recebido. Por isso, gratidão. Ao sermos gratos, nós reconhecemos a verdade do bem recebido. Então vamos começar pelos dons que Deus derramou sobre nós, pelas nossas comunidades, movimentos, associações, pelos nossos fundadores, pelos nossos líderes, pelos nossos coordenadores, pelos nossos irmãos, pela igreja, pela hierarquia, pela instituição. Vamos reconhecer a verdade do bem recebido, dos bens que recebemos da parte de Deus, antes de ser uma emoção. Então, nós não tratamos aqui nesse primeiro módulo da gratidão como uma emoção, como um simples sentimento, mas sim como um ato do intelecto, um reconhecimento da verdade do bem que recebemos. Olha aqui, né, um salto que nós precisamos dar. Não ter a gratidão como uma emoção, mas sim como um ato do intelecto, ou seja, um reconhecimento da verdade do bem recebido. Precisamos desvincular o mérito do dom. A gratidão da igreja não é por mérito que se exige justiça, mas por um dom que se reconhece, uma virtude que transcende. Então, quando o Papa Leão XIV, ele vem nos trazer a gratidão da igreja, ele não está trazendo a gratidão da igreja olhando para... ele não está trazendo a gratidão da igreja para nós como um mérito que se exige, ou seja, como um ato de justiça, mas sim por um dom que se reconhece. Ele reconhece os dons, a verdade do bem recebido por nós, ele reconhece esse dom e por isso ele exercita a gratidão como uma virtude que a transcende. Então nós também precisamos começar a verdadeiramente, né, exercitar a gratidão da igreja, onde que nós não somos gratos por mérito, mas sim por reconhecimento de um dom, por uma virtude que transcende. Então, esse é o primeiro exercício que nós necessitamos fazer nesse dia, no exercício da gratidão, na engenharia da gratidão, na psicologia da gratidão, né? Que nós possamos verdadeiramente reconhecermos a verdade do bem recebido. Não por mérito, mas sim por dom. Deus não nos deu tudo que temos porque merecemos, mas Ele nos doou por dom, por generosidade, por amor, por graça, né? E com isso, nós também podemos ter a virtude da gratidão, uma virtude que transcende o mérito, mas que reconhece o dom recebido, a verdade do dom recebido. Então, aqui uma mudança de pensamento, uma metanoia, né? O segundo exercício é religar o circuito da gratidão. Ou seja, a prática da gratidão, ela ativa o nosso córtex pré-frontal medial, o nosso raciocínio moral. Ela libera dopamina e serotonina. E o objetivo é reforçar essa via neural. Então, através da gratidão, do nosso exercício da gratidão, assim como o Papa Leão XIV exercitou a gratidão no discurso que ele dirigiu aos moderadores de associações, comunidades, de todos os moderadores, né? Todos aqueles que estão à frente de associações, de comunidades, de agregações, ele exercendo essa gratidão e nos ensinando a exercer a gratidão, ele ativou o córtex pré-frontal medial, ou seja, o raciocínio moral, e com isso libera dopamina e serotonina, reforçando a nossa via neural. Então a gratidão, ela reforça a via
neural. A gratidão, ela ativa o córtex pré-frontal medial, ela ativa o raciocínio moral. Por isso, diariamente, por 7 dias, nós devemos realizar o diário da gratidão tríplice. Vou repetir. Diário da gratidão tríplice. Então, se você puder fazer esse exercício durante 7 dias. Primeiro, sobre a graça, o dom. Registre um benefício recebido de Deus, que não te era devido. Registre, pegue papel, caneta e registre lá um benefício recebido de Deus. Não por mérito, mas por dom. Segundo ato do intelecto, escreva a verdade racional por trás desse benefício. Ou seja, o que isso diz sobre o doador? Então, registre um benefício recebido de Deus, que não te era devido. Depois, escreva a verdade racional por trás desse benefício. O que isso diz sobre o doador? Ou seja, o que esse benefício diz sobre Deus? E depois, o ato da vontade. Planeje uma ação de retribuição, ou seja, honrar, orar, servir. E nós vamos ter como resultado ver que a gratidão passa do nível emocional para o nível virtuoso, ou seja, para o nível tomista, e para o nível neural, ou seja, para o reforço sináptico. Então, que você possa fazer esse exercício durante 7 dias, se você puder. Registre um benefício recebido de Deus, que não foi te dado por mérito. Que você escreva a verdade racional por trás desse benefício, o que ele diz sobre Deus para você. E que depois você planeje uma ação de retribuição, ou seja, honre a Deus, ore, sirva a Deus. E assim você verá que a gratidão passará do nível da emoção para o nível virtuoso, que é o nível do tomismo, e para o nível neural, para o reforço sináptico, que é o nível da neurociência. Então, você pode começar a perceber que fazer o uso da gratidão, como o Papa Leão XIV, logo no início do discurso, as novas comunidades, as agregações que ele nos conferiu, ele fez o exercício da gratidão. Então, olha quanta coisa que nós precisamos e podemos fazer relacionado à gratidão. Por isso, engenharia da gratidão. Então, nesse segundo exercício, nós vamos ter a graça, o dom, vamos exercitar o ato do intelecto e o ato da vontade. Então, que nós possamos assumir esse compromisso. Então, vemos aqui, passamos pelo módulo 1, que é a engenharia da gratidão. Então, fundamentos racionais. Então, o que nós primeiro vamos fazer? Reconhecer o viés da negatividade, reconhecer no que estamos focando, se é só naquilo que falta, medos, perdas, críticas, e isso está gerando em nós ansiedade e ingratidão. Nós vamos ter a gratidão como um ato do intelecto, nós vamos reconhecer a verdade do bem recebido antes de ser uma emoção. Ou seja, nós vamos praticar um ato do intelecto, ter a gratidão tomista como um antídoto racional. E se hoje estamos focando no que falta, medo, perdas, críticas, e isso gera em nós negatividade, ansiedade e ingratidão, agora nós vamos reconhecer a verdade do bem recebido. Nós não vamos ficar olhando para o que falta, mas nós vamos reconhecer aquilo que temos. Então, vamos passar de simplesmente um sentimento e vamos deixar de viver isso como uma emoção. E vamos desvincular o mérito do dom, ou seja, a gratidão da igreja não é por mérito que se exige justiça, mas sim por um dom que se reconhece, uma virtude que transcende. Então nós vamos passar por esse processo de transcendência. E depois nós vamos
também registrar um benefício recebido de Deus, escrever a verdade racional sobre este benefício, o que esse benefício diz sobre o doador. Vamos planejar uma ação de retribuição, ou seja, honrar, orar, servir, e vamos passar a gratidão do nível emocional para o nível virtuoso, tomista e neural, reforço sináptico. Então aqui nós vamos ter uma mudança de pensamento relacionado com a gratidão. E agora vamos para o segundo módulo, que é o protocolo de gratidão, ou seja, as 6 dimensões da igreja que foi citado na formação. Então eu convido você a ver a primeira formação, onde nós falamos sobre a gratidão da igreja, e agora estamos aqui no nosso treinamento. Então o segundo módulo é o protocolo de gratidão, as 6 dimensões da igreja. O foco é aplicar a gratidão como ferramenta de autoavaliação, fortalecimento do ego e motivação para o serviço. Então, agora com esse exercício, nós vamos aplicar a gratidão como uma ferramenta a nosso favor, de autoavaliação, de fortalecimento do ego e de motivação para o serviço. Então, primeiro passo é ato pelo serviço, a gratidão pelo serviço, de obrigação a dom. Sempre que surgir um pensamento automático, tenho que fazer esse serviço dentro de associações, dentro de comunidades, dentro de agregações, sempre quando aparecer esse pensamento automático, eu tenho que fazer isso, nós vamos substituí-lo por sou chamado a oferecer este dom. Então, quando você realiza algum serviço dentro de novas comunidades, de associações, de pastorais, de agregações, nós estamos, muitas vezes nós temos pensamento automático, ou seja, eu tenho que fazer isso. Nós vamos agora substituir esse pensamento automático do tenho que fazer isso para sou chamada a oferecer este dom. Então eu não sou mais obrigada a fazer uma mudança, né, da obrigação ao dom. Eu não sou obrigada a fazer nada, mas sim eu sou chamada a oferecer este dom. Quando eu tenho algo a fazer, eu sou chamada a oferecer este dom, porque este dom foi me dado não por mérito, mas sim por virtude. Então eu preciso exercitar esta virtude. Eu sou chamada a oferecer este dom. Então, o propósito ativo, né? Antes de iniciar um serviço ou uma tarefa do movimento, da associação, das novas comunidades, diga: eu sirvo não por obrigação, mas porque este ato me permite participar da caridade de Deus, que é o que diz o tomismo, e fortalece o meu propósito, que é o que diz a neurociência. Então, olha que diferença, né? Um segundo exercício dentro desse módulo 2. Um propósito ativo. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou dizer: eu sirvo não por obrigação, mas porque este ato me permite participar da caridade de Deus e fortalece o meu propósito. Olha que grandiosidade, que pensamento, né, magnífico, que mudança de pensamento, que transformação, quando nós deixamos de fazer as coisas por obrigação e dizemos: não, eu não sirvo por obrigação, mas este ato me permite participar da caridade de Deus e fortalece o meu propósito. Quando eu vou fazer determinada coisa, determinada atividade, isso vai fortalecer o meu propósito dentro da comunidade, dentro da associação, dentro do movimento, dentro das agregações. Isso vai fortalecer o meu propósito. E esse ato me permite participar da caridade de Deus. Assim como Deus é bom, eu também posso ser bom com Ele, por Ele e nele. Por isso eu vou exercer isso como um ato de caridade. Eu vou participar da caridade de Deus. Eu vou deixar de fazer isso por uma obrigação. Então,
fazendo isso, nós também vamos corrigir a distorção cognitiva, ou seja, eu não sou importante. Mas eu vou ancorar o meu valor no fato de que eu sou representante de um corpo maior, né? Só um minutinho. Eu sou representante de um corpo maior, de um corpo eclesial, de um corpo místico, o que gera em mim um profundo sentimento de pertencimento, essencial para reduzir a ansiedade. Olha que interessante. Por que muitos membros de comunidades, movimentos, associações sofrem de ansiedade? Porque muitas vezes eles realizam as coisas achando que é por obrigação e não conseguem transferir, vivem a gratidão como uma emoção e não como uma virtude. Então ele não tem um coração, ele deixa de ter um coração grato por um dom recebido e não por mérito, e ele começa a fazer tudo por obrigação. Então, quando ele começa a fazer tudo por obrigação, ocorre nele a distorção cognitiva, ou seja, eu não sou importante. Para que eu vou fazer isso? O que vai adiantar eu fazer isso? Eu não sou importante, não sirvo para nada, não sou ninguém. Porque fulano só dá atenção para esse, gosta mais desse, gosta mais daquele. Então, eu não sou importante. Então, quando nós damos esse passo, cooperamos com essa transformação em nós ancoramos o nosso valor, porque somos representantes de um corpo maior, somos representantes de um corpo eclesial, de um corpo místico, e isso gera em nós um sentimento de pertença, que isso reduz a ansiedade. Por quê? Porque eu não faço mais as coisas por obrigação, mas eu faço porque eu pertenço à igreja, porque eu represento a igreja, eu represento esse corpo eclesial, eu represento esse corpo místico, eu tenho um sentimento de pertença, eu sou daqui, eu fui chamada a estar aqui, né? Então, é como foi dito anteriormente, né? Eu fui chamado a estar nessa comunidade, eu fui chamado a estar nesse movimento, eu fui chamado a estar nessa congregação, eu fui chamado a estar nessa agregação, nessa comunidade, nesse movimento, nessa associação, né? Então, entender que eu pertenço a um corpo e também fazer o registro do vínculo, ou seja, no final de cada reunião, de cada evento, vamos registrar um momento em que a nossa presença, não apenas a nossa fala ou a nossa ação, mas a nossa presença fez diferença para o grupo ou para alguém. Vamos reforçar essa memória para consolidar a identidade de pertença. Então, após você realizar cada reunião, cada evento, cada atividade, que você possa registrar um momento em que a sua presença, não só o que você falou, não só o que você fez, a ação que você teve, mas a sua presença fez diferença num grupo ou na vida de uma outra pessoa. Reforce essas memórias e consolide a identidade da sua presença. Então, cada vez que nós trazemos a memória, que nós reforçamos o que a nossa simples presença pode ter gerado num grupo, numa associação, num movimento, numa comunidade ou no indivíduo, nós vamos fazer um registro do vínculo, ou seja, nós vamos consolidar a identidade da pertença. Então isso é um passo grandiosíssimo. Por quê? Porque Papa Leão XIV, ele também nos traz que ele era grato a nós pela nossa representação. E ao ele ser grato a nós pela nossa representação, ele exercitou a cura da distorção cognitiva que há em nós, quando nós dizemos não somos importantes. O que eu faço, a minha presença aqui não serve para nada. Né? Então é preciso trazer a memória do que a nossa presença, em tudo que fazemos, o que a nossa presença trouxe de bom para o grupo ou para o indivíduo. Não só o que falamos ou o que fazemos, mas a nossa presença, né?
A terceira dimensão da caridade da igreja, dita pelo Papa Leão XIV, é o apoio e encorajamento, o poder da ocitocina. Então, enfatizamos aqui o poder biológico do encorajamento, ou seja, palavras de apoio liberam ocitocina, o hormônio do vínculo e da segurança, combatendo isolamento, fortalecendo a fortaleza, virtude que se aprimora na comunhão. Então, Papa Leão XIV, ele demonstrou a sua gratidão às comunidades, associações e movimentos pelo apoio e encorajamento que damos na humanidade. Então, quando nós apoiamos e encorajamos alguém, nós ajudamos a liberar nessas pessoas o poder da ocitocina, e um poder biológico, né? Então, as nossas palavras de apoio liberam ocitocina, que é o hormônio do vínculo e da segurança. Ou seja, a pessoa ela se sente vinculada, ela se sente segura, e isso combate o isolamento e fortalece a fortaleza. Ou seja, a pessoa se sente fortalecida, ela não se sente mais isolada, ela se sente segura, ela se sente vinculada, ela se sente em comunhão, ela exercita a virtude da comunhão. Ou seja, olha só para você ver, quando nós apoiamos, encorajamos alguém, nós estamos aí contribuindo para um poder biológico dentro das pessoas, dentro dos grupos, associações, novas comunidades, movimentos. Nós estamos ajudando as pessoas a liberarem a ocitocina, o hormônio do vínculo, da segurança, combater o isolamento, fortalecer a fortaleza, né? Virtude que aprimora a comunhão. Então, olha que grandiosidade, né? Nós possamos continuar apoiando, encorajando as pessoas, liberando nelas a ocitocina, esse poder biológico, né? Também ele nos agradece pelo apoio e encorajamento que damos à humanidade e a reciprocidade e ousadia. Então aqui vamos escolher uma pessoa do nosso movimento, da nossa associação, da nossa comunidade que nos encorajou esta semana. Quem que te encorajou nessa semana? Pense aí. Escreva no papel de quem você recebeu coragem essa semana. E agora, retribua essa pessoa com uma frase de encorajamento específica e sincera. Escreva uma frase para ela e retribua essa pessoa com essa frase de encorajamento. Da mesma forma que ela encorajou você, você agora vai encorajá-la. Que você possa ter reciprocidade. Nós precisamos ser recíprocos com as pessoas que nos encorajam. Ser recíprocos com as pessoas e não simplesmente... Já viu aquelas pessoas que às vezes vêm, nos encorajam, dizem palavras de consolo, de amor, de alegria para nós e nós tratamos ela com ferro e fogo, né? Aí às vezes elas nem voltam mais. Então nós precisamos, com a gratidão, exercitar a reciprocidade. Então pense em alguém que encorajou você essa semana, que disse: olha, não desiste não, hein? Olha, eu acredito em você. Nossa, que bonito isso que você fez. Continua. Ah, não, mas eu achei que... Continua, cada vez vai melhorar mais, né? Quem que fez isso com você? Que você possa ser recíproco e escrever uma frase de encorajamento específica e sincera para essa pessoa. E também precisamos exercitar a ousadia, fazer isso a alguém que eu tenho dificuldade de me aproximar e usar a gratidão como ponte de comunhão. Então, sabe aquelas pessoas que você tem dificuldade? Aquelas pessoas que você faz, ai, vou engolir seco, ou então, ai, vou ficar quieto porque senão, nossa... prefiro ficar no silêncio, porque se dependesse de mim, né, não me dá força não, Jesus, porque senão eu bato. Né? Já aconteceu isso com você? Então que você possa agora ter ousadia com quem você tem dificuldade de se aproximar. E que você possa usar da gratidão como ponte de comunhão.
né? A ousadia, ela gera em nós a pontes de comunhão. E precisamos ter pontes de comunhão com quem temos dificuldade de nos aproximar. A tendência, muitas vezes, é que a gente se afaste de quem a gente tem dificuldade, não é mesmo? Mas aqui nós vamos fazer um exercício terapêutico. Nós estamos exercendo reciprocidade e ousadia. Então vamos ser ousados agora. Vamos nos aproximar de quem temos dificuldade. E vamos usar a gratidão agora como uma ponte de comunhão. Então vejam bem, já estamos fazendo exercícios terapêuticos pelo serviço, da obrigação ao dom, passamos pela representação, que é a cura da distorção cognitiva, passamos pelo apoio e pelo encorajamento, que é a liberação, o poder da ocitocina, e agora também vamos na quarta dimensão da gratidão da igreja, que Papa Leão XIV nos trouxe, que é pelo que somos, ou seja, o reconhecimento da dignidade essencial. Então, aqui, vamos combater a crença tóxica da produtividade, ou seja, a identidade que sou filho amado de Deus é incondicional e precede a produtividade. Então, eu não vou só produzir, né? Papa Leão XIV nos agradeceu pelo que somos. Ele reconheceu em nós a nossa dignidade essencial, de sermos filhos amados de Deus. Então ele foi grato a nós, não pelo que fazemos apenas, mas pelo que somos. Ele trouxe para nós a dignidade de sermos filhos amados de Deus. Então, a identidade de sermos filhos amados de Deus, ela vem antes, ela é incondicional, ela precede a produtividade. Então, precisamos exercitar a regulação incondicional, ou seja, diariamente, em um momento de pausa, nós devemos fechar os olhos, usar a respiração, a âncora neural, para focar na afirmação: meu valor é incondicional. Eu sou amado, não preciso fazer para ser. Isso nos ajuda a regular as emoções profundas, protegendo contra angústia e depressão. Olha que interessante, né? Quando nós somos gratos pelo que somos, quando nós temos o reconhecimento da nossa dignidade essencial, que é sermos filhos amados de Deus, e isso é incondicional, isso precede a produtividade. O que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar a regulação incondicional. De todos os dias, nós vamos nos dar uma pausa, nós vamos fechar os olhos, vamos respirar, vamos usar a nossa respiração, que é a nossa âncora neural, e vamos focar nessa afirmação: meu valor é incondicional. Eu sou amado, eu não preciso fazer para ser. Os dons que tenho não são por mérito, são dons. O Senhor me deu, o Senhor me amou, o Senhor me deu por graça. E isso vai regulando as minhas emoções profundas. Isso vai me protegendo contra a angústia, contra a depressão. Eu vou verdadeiramente me reconhecendo amado, eu vou reconhecendo a minha dignidade, eu vou reconhecendo a minha dignidade essencial. Eu sou filho amado de Deus e isso precede a minha produtividade. Eu não preciso fazer para ser, meu valor é incondicional, eu sou amado, eu não preciso fazer para ser. Vá repetindo isso, você vai ver o salto que você vai dar. Se você sofre de angústia, de depressão, meu valor é incondicional, eu sou amado, eu não preciso fazer para ser, eu sou amado, meu valor é incondicional, eu não preciso fazer para ser. Você vai ver a graça, né, que você vai receber da parte de Deus. Então, reconhecer a sua dignidade, a dignidade de ser filho amado de Deus, né? Isso é uma cura também da depressão, da angústia, né? Meu valor é incondicional, sou amado, eu não preciso fazer para ser. Agora vamos na quinta dimensão da gratidão da igreja que Papa Leão XIV nos trouxe, que é pelo que fazemos.
ou seja, o caminho da coerência. Ação como prova de fé e consolidação da virtude. Viver coerente com os valores. O fazer que reflete o ser. É a chave para a satisfação profunda e para evitar frustração. Então, olha aqui para você ver que grandiosidade, né? A minha ação, ela é uma prova de fé. É uma consolidação da minha virtude. Então, aqui nós já podemos pensar, o que nós estamos fazendo está provando a nossa fé, está consolidando as nossas virtudes ou não. Nós estamos vivendo de forma coerente com os nossos valores, o nosso fazer está refletindo o nosso ser, está refletindo a nossa dignidade de filhos amados de Deus. Lembra lá na quarta dimensão da gratidão da igreja? Meu valor é incondicional, eu sou amado, não preciso fazer para ser. Agora nós estamos no quinto passo, né, na quinta dimensão da gratidão da igreja, né? Pelo que fazemos, caminho da coerência. Viver coerente com os valores. O nosso fazer precisa refletir o nosso ser. E isso é a chave para a satisfação profunda e para evitar frustração. Quando o meu fazer reflete o meu ser, quando a minha vida é coerente com os meus valores, quando a minha ação é prova da minha fé e consolidação de virtude, isso me traz satisfação profunda. Por que muitas pessoas não se sentem satisfeitas? Porque fazem uma coisa e são outras. Então elas são insatisfeitas de forma perene. Por quê? Porque a ação delas não provam a sua fé, não consolidam a sua virtude e a sua vida não é coerente com os seus valores. Então isso as torna insatisfeitas, frustradas. Então, quando a nossa ação passa a ser uma prova de fé, uma consolidação de virtudes, a nossa vida é coerente com os nossos valores, o nosso fazer reflete o nosso ser, isso traz para nós satisfação profunda e evita a frustração. Por que nós nos frustramos também com as pessoas? Porque nós vemos nela ações incoerentes. Por isso nós nos frustramos. Também vamos passar pelos gestos de fé e pela neuroplasticidade. Escolha um pequeno gesto de fé, uma caridade, uma oração, um ato de humildade e realize diariamente por 21 dias, que é um tempo mínimo para criar um hábito neural, pois o registro de repetição fortalece o circuito da virtude, ou seja, a neuroplasticidade. Então você precisa de 21 dias para criar um novo hábito neural. Interessante quando nós lembramos o jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel foram 21 dias. Então nós precisamos de 21 dias para criar novos hábitos. E nesses 21 dias nós vamos realizar pequenos gestos de fé. Você pode escolher caridade, oração, ato de humildade e você vai realizá-los diariamente durante 21 dias. Quando terminar os 21 dias, você vai ver que isso se tornou para você um hábito, porque o registro da repetição fortalece o circuito da tua virtude, da neuroplasticidade. Então, faça. Né? Se algumas pessoas são viciadas em pornografia, faça o exercício 21 dias sem pornografia. E você vai ver que no término dos 21 dias você não vai mais querer saber de pornografia. Por quê? Porque você criou um novo hábito. Você tinha um hábito de realizar a pornografia, hoje você criou um novo hábito para não realizar a pornografia. Então, realize esses pequenos gestos de fé, caridade, oração, de humildade e durante 21 dias e você vai criar um novo hábito. Então, olha que interessantíssimo, né? Passamos pelas 5 dimensões da caridade da igreja
pelo qual o Papa Leão XIV ele nos trouxe, né? Então, pelo que fazemos, pelo que somos, pelo apoio e encorajamento, pela representação e pelo serviço. Então, vamos lá. Primeiro, pelo serviço, da obrigação ao dom. Segundo, pela representação, cura da distorção cognitiva. Terceiro, pelo apoio e encorajamento, o poder da ocitocina. Quarto, pelo que somos, reconhecimento da dignidade essencial. Sexto, pelo que fazemos, caminho da coerência. E agora o módulo 3, né? O encerramento e a missão. A gratidão não é o fim, mas é o início de uma mudança profunda. Ao reconhecer o bem, reestruturamos nossa mente e somos enviados para servir em plenitude. Quando que nós vamos servir em plenitude? Quando nós reconhecemos o bem e reestruturamos a nossa mente. Reconhecendo o bem e reestruturando a nossa mente, nós somos enviados para servir com plenitude. Então, transforme o reconhecimento da gratidão em uma ação de honra, uma virtude ativa nessa próxima semana. Escolha uma pessoa da sua comunidade, movimento, associação, a quem a igreja é grata e expresse essa gratidão de forma específica e inesperada. Ou seja, tenha ousadia. Haja com ousadia, haja de forma inesperada. E nessa próxima semana, transforme o reconhecimento da gratidão em uma ação de honra, numa virtude ativa. Escolha uma pessoa a quem a igreja é grata, da sua comunidade, da sua associação, do seu movimento, e expresse essa gratidão de forma específica e inesperada. Fazendo todos esses exercícios, exercendo a gratidão, nós vamos dar um salto exercendo a psicologia da gratidão. Então, vamos transformar a gratidão de um sentimento passivo em uma força transformadora ativa na vida dos moderadores, na vida dos servos de Deus. Então, vamos deixar de ser passivos e vamos passar a ser ativos. O objetivo é transformar a gratidão de um sentimento passivo em uma força transformadora, ativa na vida dos moderadores e dos servos de Deus. Não vamos ficar usando da palavra gratidão simplesmente como um sentimento, como uma emoção, como uma simples palavra, mas a gratidão é uma ação que transforma, uma ação transformadora ativa na vida de todos aqueles aos quais Deus te enviar. Então, lembrando dos exercícios, né? Exercer a gratidão na vida daqueles que exerceram a gratidão conosco, né? Sendo recíproco com eles, mas também com as pessoas que temos dificuldade e tendo ousadia de agir com a gratidão transformadora e ativa na vida também daqueles que temos dificuldade. Então, que você possa ver e rever esta live para você fazer esses exercícios, esses treinamentos que vão treinar a sua alma, forjar a sua alma. O intuito é esse, né? Tomamos por base, por fundamento, o discurso do Papa Leão XIV para moderadores de associações, movimentos e novas comunidades. E tomando por base esse discurso, nós transformamos ele num treinamento, transformamos ele num manejo, num exercício terapêutico para associações, novas comunidades, para movimentos, para agregações, para congregações. Então, que você possa fazer esse primeiro exercício. Lembrando você que se você quiser levar esse treinamento para a tua cidade, para o teu movimento, associação, nova comunidade, entre em contato conosco pelo privado, né, pelo nosso WhatsApp. Nós vamos te dizer tudo aquilo que é necessário. E eu tenho certeza que isso pode transformar a sua comunidade, o seu movimento, a sua associação, pode transformar, inclusive,
você mesmo. Que Deus abençoe você. Até a próxima. O próximo é... Deixa eu pegar o tema aqui. Nós vamos falar sobre a hierarquia. Então, vamos ter também formação e treinamento. Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Sou Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Sou fundadora e terapeuta do Centro Missionário. Então, que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.